agora a gente vai liberar, porque afinal, né, nós somos aqui a mãe dos pobres, né? Não vamos fazer o cara gastar com placa-mãe. E na primeira geração a gente não tinha tanto RGB nas placas, que é um problema. O processador que é a tal da Ultra M.2. Acho que quando saiu o Ryzen de primeira geração com 8 cores, 16 threads, ninguém imaginava que a gente ia chegar com 16 cores, 32 threads e que ia ultrapassar esses números. É um luxo do qual você não precisa. Será? Pera. Você tá comprando o CPU? Tá fazendo upgrade? Então, que tempos, bugs novos, problemas com memória. Imagina que você foi lá e comprou um Ryzen de primeira geração, lá atrás. Pera. Você tá comprando o CPU, tá fazendo upgrade, tá pensando em fazer upgrade ou tá só curioso? Decida-se antes de assistir o vídeo. Será que o Ryzen 5 1600, 2600, 3600... Então, que tempos, bugs novos, problemas com memória, mas também performance que você não via na AMD há muitos anos, uma competitividade com a Intel, capaz de rodar jogos com muito mais FPS, capaz de trazer uma verdadeira competição, e você lá discutindo para saber se mais cores e mais threads eram melhores do que menos cores e menos threads, mas com mais IPC. Que época, né? Passamos por todos esses momentos, por todas essas alegrias e tristezas, e imagine que chegou aí em 2022 para 2023 você pensando assim: eu acho que minha plataforma tá um pouco velha, né? De repente você tá lá com a sua placa-mãe de primeira geração se perguntando assim: será que vale a pena ainda ficar em Ryzen? Será que eu vou para nova geração? Será que eu fico por aqui mesmo? E mais, se eu colocar um processador mais novo aqui, será que vai valer a pena? Será que de repente não é melhor já comprar a placa-mãe mais nova? Pegar um chipset mais moderno, uma placa-mãe mais completa, com novas tecnologias? Será que eu não vou perder alguma coisa utilizando a minha boa e velha placa-mãe dos Ryzen de primeira geração? Será que a placa-mãe vai dar FPS? Será que eu perco desempenho utilizando uma placa-mãe mais antiga? Placa-mãe lá de 2016, 2017, será que eu não vou perder performance com essa X370? Sendo que tem essa maravilhosa X570 aqui, muito mais RGB, novas tecnologias, design mais moderno. Será que eu perco alguma coisa? É o que eu resolvi testar aqui hoje. Eu coloquei essas duas placas-mãe e nós vamos testar ela com processadores Ryzen 5000, com novos processadores, para ver se a gente perde performance. Será que placa-mãe dá realmente FPS? Pera aí, Robson, dá pra utilizar processador moderno, novos lançamentos, os últimos Ryzen, uma placa-mãe X370? Dá pra usar numa placa-mãe de primeira geração? Bom, não só dá para utilizar numa X370 de primeira geração, mas também dá para utilizar numa A320 e numa B350. Sim, depois de muito barulho, a AMD resolveu trazer suporte aos Ryzen de última geração nas placas-mãe de primeira geração. Claro, não foi uma tarefa tão simples assim, não é simplesmente, que fabricante boazinha, como a AMD é legal, a AMD mora no meu coração. Talvez, mas não foi exatamente assim que aconteceu. A AMD não foi lá com a maior das boas vontades e falou assim: não, agora a gente vai liberar, porque afinal, né, nós somos aqui a mãe dos pobres, né? Não vamos fazer o cara gastar com placa-mãe. Mas sim, aconteceu isso e a AMD, depois de alguns capítulos da novela, acabou liberando o suporte aos Ryzen 5000, os mais recentes à época, para as placas-mãe de primeira geração. Então, claro que isso também depende de uma atualização de BIOS das fabricantes, mas finalmente tirou-se aquela trava artificial que existia. Como assim, Robson? Como trava artificial? Eu explico para vocês. Nós tivemos o lançamento da primeira geração de placas-mãe com as primeiras gerações de processadores Ryzen, com os Ryzen 1000, com 1600, 1500, olha, tinha até o 1500X, o 1400, lembra do 1400? Não dá muita saudade. 1700, 1700X, 1800X e não tinha Ryzen 9 na primeira geração, na segunda também não. Depois tivemos a segunda geração Ryzen com os Zen Plus, tivemos ali os Ryzen 2000, aí tinha o 2600, 2600X, 2700, 2700X e também parava por aí, não tinha 2800X, não tinha Ryzen 9 ainda. E com a segunda geração dos processadores Ryzen veio as X470, B450 e só também, não teve A400 e nada. E aí sim tivemos o lançamento dos Ryzen 3000, trazendo com ele as X570.
Só depois, com a chegada dos Ryzen 5000, próximo do lançamento dos Ryzen 5000, a ordem cronológica mental não tá muito boa, mas ali perto do lançamento dos Ryzen 5000 tivemos o anúncio das B550 e finalmente a chegada de uma atualização para as A320 com a A520. Então, por ordem cronológica, nós tivemos primeiro A320, E350 e X370, depois tivemos E450 e X470, depois tivemos X570, depois B550 e A520. Então lembrando que o chipset A é o chipset de entrada, como se fosse o H da Intel, o B é o intermediário, como se fosse o B da Intel, e o X é o topo de linha, como se fosse o Z da Intel. Então, caso você não entenda muito de AMD, é bem fácil de localizar, assim como a AMD teve a brilhante ideia de colocar Ryzen 3, 5, 7 e 9. Já pegou, né? Pois é. Como os da Intel. Muito bem, aqui nós temos então um exemplar raríssimo da primeira geração de placas-mãe funcionando ainda, uma X370 Taishi da ASRock. Cara, essa é sem dúvida uma das placas mais bonitas já lançadas para a plataforma Ryzen. Não tem muito RGB, é verdade, ela tem só um RGBzinho assim bem discreto por aqui. Na primeira geração a gente não tinha tanto RGB nas placas, que é um problema, mas temos aqui uma construção bem parruda. Para a época já era uma placa muito bem trabalhada, e quando começamos a comprar placas da primeira geração X370, a primeira coisa que vinha à mente é longevidade. Afinal, a AMD prometeu um suporte bem longevo, longevo. A AMD prometeu um suporte prolongado aí às suas placas-mãe com a plataforma M4 e todo mundo pensou, bom, então vou aproveitar e pegar aqui uma placa-mãe mais parruda para aguentar um bom tempo. Será que deu certo? Será que a X370 ainda aguenta? Que tem o suporte que funciona, eu já testei e já trouxe um vídeo para vocês aqui com os Ryzen 5000 rodando nessa placa-mãe. Então, claro, você vai precisar fazer uma atualização de BIOS. Tem um procedimento passo a passo, aliás, tem vários procedimentos passo a passo aqui no canal, tem várias atualizações de BIOS que você pode utilizar o tutorial. Não é o bicho de 7 cabeças, eu fiz a atualização e já tá funcionando aqui os Ryzen 5000. Mas o que eu não mostrei pra vocês é a performance. Será que a gente não perde? Não fica aquela pulga atrás da orelha e fala assim, cara, mas essa placa-mãe é antiga. Provavelmente eu vou perder alguma coisa de performance, né? Porque não é possível. Os caras devem ter melhorado, mudado alguma coisa. Não, eu vou perder, não é possível. Pois é que eu resolvi testar. Eu vou trazer pra vocês hoje um comparativo diferente. Eu comparei a X370 Taishi com uma X570 Aorus Master da Gigabyte, que assim, ainda é uma belíssima placa, mas essa também vou te falar, e tem mais RGB também, né? Então temos aqui, obviamente, alguns avanços na plataforma, eu vou explicar para vocês quais foram as principais diferenças. Temos algumas visuais, algumas coisas que evoluíram da primeira para as últimas gerações de placas-mãe AM4 e principalmente mostrar para vocês a diferença de performance. Será que eu vou ganhar FPS comprando uma placa-mãe mais nova? Será que eu perco alguma coisa fazendo upgrade de CPU na minha placa-mãe mais antiga, aquela que eu tinha na primeira geração? Primeiro, só para dar uma passada rápida aqui, algumas diferenças na construção, como mudou, né? A placa-mãe AM4, no começo, o que acontecia? As fabricantes de placas-mãe estavam meio céticas. Na verdade, todo mundo estava meio cético em relação à AMD. Apesar de todo mundo confiar no potencial de Ryzen, não se investia muito. Então, as placas-mãe da Intel na época, era difícil você encontrar uma placa-mãe AMD à mesma altura na construção, com as mesmas features e tudo mais. Essa daqui foi uma das poucas, né, que nós recebemos junto com placas da ASUS, mas mesmo assim você notava que existia uma diferença assim nos detalhes, né? Enquanto que foi passando o tempo, a X470 já era uma placa-mãe que tinha uma construção bem próxima das placas da Intel, com bastante capricho assim, né? E com uma construção bem parruda, mas a X570 eu acho que foi o ápice. Cara, essa é uma das placas-mãe mais legais que tem. Você vê que já tem aqueles detalhezinhos que tem nas placas contemporâneas. Bom, claro, a plataforma M4 concorreu com os processadores de 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª geração da Intel, tudo isso num socket só. Claro, não só com um modelo de placa-mãe, nós tivemos chipsets que foram evoluindo. Todo mundo pergunta, pra que ficar lançando se é o mesmo socket? Bom, tivemos evoluções no chipset. Então, assim, as diferenças mais perceptíveis aqui são as quantidades de lanes PCI. Nós temos bem mais lanes PCI Express nas placas X570 do que nas X470 e X370. Tivemos uma evolução, inclusive, uma outra versão que ninguém presta muita atenção, que são as X570S. A X570 ganhou aqui uma fan, né, para dissipar o calor do chipset, enquanto que nas X570S ele é passivo, então teve mais uma evolução ainda depois das X570. Mas você nota que já existe uma qualidade de construção à altura das concorrentes. E é curioso que se você pegar uma placa, por exemplo, X570 e comparar com uma Z690, ela nem precisa ter uma construção tão absurda quanto uma Z690, por exemplo, porque os processadores da AMD têm um TDP
menor. Então dá pra gente ver aqui, bom, NVMe com um dissipador, né, já temos esse detalhe aqui. Na primeira geração não tinha nada, cara, nada, e essa era uma placa top. Não tinha porque M.2 naquela época, NVMe não era uma coisa assim tão popular quanto é hoje em dia. Temos aqui, obviamente, em relação a fases no VRM, apesar de, temos um pouquinho mais de fases no VRM, apesar que essa é uma placa muito, muito bem construída. Você vê que a dissipação também aumentou um pouquinho mais. O que mais? Aqui atrás é um ponto interessante. Reflash, no caso da Gigabyte, ou BIOS Flashback, enfim, as tecnologias que as fabricantes têm para fazer atualização de BIOS sem precisar nem instalar um processador. Isso aqui é importante. Como você tem uma plataforma que tem compatibilidade com várias gerações de processadores, você acaba entrando num problema, que é a questão da atualização de BIOS. Então, se de repente eu compro uma X370 e quero instalar um Ryzen 5000, eu não vou conseguir porque ela não é nativamente compatível. Essa placa-mãe, para ela funcionar com o Ryzen 5000 ou mesmo com o Ryzen 3000, 2000, você precisa atualizar para uma BIOS que já esteja compatível, seja uma versão mais recente. Aqui é a mesma coisa, vamos supor que a AMD lance lá um Ryzen 5 5600X 3D. E aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que atualizar a BIOS se não for compatível, se de repente for uma versão nova. Vai que a AMD lance de repente um Zen 4 compatível com a M4. Você vai precisar fazer uma atualização de BIOS para passar a ser compatível. A X570 é nativamente compatível com os Ryzen 5000, que significa que dos 5000 para trás ela é compatível com todos, enquanto que a X370 é só nativamente compatível com os Ryzen de primeira geração. Então nessa, obrigatoriamente, você vai precisar fazer uma atualização para usar qualquer coisa que não seja um Ryzen de primeira geração. Outra coisa que a gente percebe aqui, né, não era tão comum na época, o painel traseiro aqui, ele já é soldado, já vem no lugar, enquanto que aqui já não vem. O Wi-Fi a gente já tinha, ela obviamente mudou a tecnologia para cá. Temos mais conectividade, né? Então temos aqui tinha um USB tipo C, né? Já tinha um USB tipo C naquela época. Aqui a gente também tem um, né? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui temos 2, 3, 4, 5, 6, 7 portas USB. Claro que também varia, né, de uma fabricante para outra. Então, algumas fabricantes trazem mais ou menos portas USB, algumas não utilizam o potencial todo aqui atrás. Temos também aqui 2 conectores EPS para o processador, enquanto aqui só tem um. Claro, os processadores aumentaram um pouco o TDP desde a primeira geração, né, com os Ryzen, e também para aumentar a estabilidade no overclock. E visualmente diminuíram as portas SATA, né, porque hoje se utiliza muito menos, né, não utiliza HD nem SSD SATA, nós partimos mais para M.2. Basicamente é isso, né? Outras coisas são realmente opções de fabricante, colocar reforço nas placas de vídeo já tinham o reforço para os slots, enquanto que nas memórias nós temos aqui só nessa, mas a gente já tinha alguns outros modelos mais antigos. Debug LED para você ver aqui os códigos, isso é uma coisa mais antiga, e enquanto que aqui também só tem um Ultra M.2, né, que era o que era conectado direto com o processador. As outras portas que tinha NVMe, na verdade, essa tem 2 NVMe, mais uma, se bem me lembro, é direto no chipset, enquanto que essa daqui é compartilhada, essa vai direto para o processador, que é a tal da Ultra M.2. Enfim, temos aqui alguns avanços, lógico, também tem a versão aqui USB, já estamos no 3.1, aqui se não me engano é o 3.0, exatamente, temos o 3.0 nessa, enquanto que nessa daqui nós já temos o USB 3.1, temos o USB tipo C. Bom, obviamente aumentou a velocidade, a conectividade, algumas tecnologias novas, mas eu resolvi testar com um processador um pouco mais moderno, e eu trouxe aqui para a mesa o Ryzen 9 5900X. Não é o processador mais exigente que você pode colocar no socket, mas já tem um dos TDPs mais altos, já tem 12 cores, 24 threads, e na verdade o comportamento dele é muito parecido com o do 5950X. É claro que muda um pouco dependendo da aplicação que você utiliza, daí são 16 cores e 32 threads, mas nós já temos aqui 12 cores e 24 threads, o que é curioso, porque quando essa plataforma saiu, somente um tempo depois nós tivemos os Threadripper. Lembra do Threadripper? Pois é, aí sim surgiu o primeiro processador de 16 cores e 24 threads. A gente tinha Threadripper, que foi um fracasso, que era o de 8 cores e 16 threads, tinha um de 12 cores e 24 threads e tinha o de 16 cores e 32 threads. Então, assim, hoje nós temos um processador mainstream que faz isso, né? E no futuro teremos mais. Mas é isso, eu testei aqui o Ryzen 9 5900X e resolvi fazer um comparativo nas duas placas-mãe. Eu testei aqui um pouco na carga no VRM para ver como se comporta uma X370 topo de linha. É bom lembrar que a gente está falando de uma X370 que para a época já era topo de linha, e uma X570 que hoje também já é uma topo de linha. Pra gente ver a carga nos VRMs, se esquenta demais, será que dá conta? Será que dá thermal throttling aqui? Vocês viram o vídeo que eu fiz lá, testando uma Z690 e uma H610 com o 12900K? Será que aqui nesse caso, com o 5900X, a gente vai ter thermal throttling? Será que eu vou perder performance? Pois é, eu testei isso aí também, testei em alguns jogos pra gente ver se ganha FPS ou não, e testei ali em algumas
aplicações sintéticas pra gente ver se tem algum ganho de performance. Dá uma olhada aí nos resultados então. Começando pelo Cinebench R20 com o teste em single, nós temos aqui uma média de 635 pontos na X370 contra 639 na X570, ou seja, uma pequena diferença na pontuação, uma oscilação ali de desempenho, mas nada realmente gritante. Vamos partir para o multithread aqui no mesmo Cinebench, onde nós tivemos uma média de 8.353 pontos na X370 contra 8.440 pontos na X570. Novamente a X570 saiu na frente, mas por uma margem bem pequena. Partindo agora para o Blender, né, um aplicativo aí de produtividade, nós tivemos aqui na X370 um tempo médio de 1 minuto e 54 contra 1 minuto e 53 nas X570. Ou seja, bem próximo aí o resultado e claro, isso é uma diferença que pode variar aí de uma rodada para outra, mas basicamente você não vai conseguir notar a diferença de uma placa-mãe para outra. Partindo agora para os games, eu testei aqui numa variedade de jogos e para os nossos testes aqui eu utilizei uma X370 ASRock Taishi e uma X570 Aorus Master. Para as memórias nós utilizamos 32 GB de Kingston Fury Renegade 3600 MHz. Para o armazenamento nós utilizamos o NV1 da Kingston de 1 TB, a fonte é uma V850 Gold V2 da Cooler Master e o water cooler é um ML240L V2 também da Cooler Master. Todos os testes foram feitos utilizando o Windows 11 com as configurações padrões das placas-mães. Começando aqui pelo Control, a X570 Aorus Master fez uma média de 153 e mínima de 110, contra uma média de 148 e mínima de 114 da X370. Então temos aqui uma diferença de mínimas, onde a mínima foi melhor na X370, mas a média foi melhor na X570. E a diferença não foi tão grande assim, apenas 5 FPS na média. Em Cyberpunk 2077, praticamente um empate técnico. Tivemos aqui uma média de 113 contra 111 e mínima de 89 contra 88. Em Dirt 5, a X370 ficou na frente com uma média de 149 contra 148 da X570 e as mínimas ficaram em 128 para a X370 e 127 para a X570. Ou seja, um empate técnico dentro da margem de erro. Em Far Cry 6, novamente uma briga apertada com 160 na média contra 159 da X370. Nas mínimas nós vimos uma diferença ali de 5 FPS com 120 para a X570 e 115 para a X370. Em GTA V, novamente um cenário apertado com 176 para a X570 na média contra 174 da X370 e nas mínimas 119 contra 117, ou seja, novamente um empate técnico. Em Rainbow Six Siege nós tivemos novamente, adivinhe, um empate técnico nas médias com 662 contra 661. Nas mínimas nós vemos uma X570 um pouco melhor com 524 contra 514. Em Red Dead Redemption 2, novamente empate técnico nas médias, 143 contra 145 e 103 contra 106 nas mínimas, ou seja, mais um empate técnico, mais o mesmo desempenho que você não vai conseguir perceber a diferença independente da plataforma. The Division 2 foi um dos jogos onde nós tivemos uma oscilação que foge completamente da realidade dos testes. Nós vimos aqui uma diferença de 24 FPS na média e de 19 FPS nas mínimas. Então tivemos ali 160 de média, 103 de mínima e 184 de média e 122 de mínima. Isso pode ser causado por uma série de motivos, como o sistema operacional ou alguma oscilação nos testes, mas nós rodamos várias vezes e o resultado se manteve. Mesmo com as últimas versões de drivers ou atualizações do sistema operacional, nós continuamos tendo o mesmo desempenho. Em Watch Dogs Legion, a X570 ficou na frente, mas com 128 contra 126 na média e 95 cravado as duas na mínima, ou seja, novamente um empate técnico, uma diferença imperceptível no gameplay. E no World War Z, para fechar com um resultado um pouco diferente, a X570 Aorus Master fez uma média de 326 contra 324 da X370, e as mínimas ficaram em 251 na X570 contra 248 na X370. A pergunta é, vocês ficaram surpresos com o resultado? O que você esperava? Você esperava que a X370 fosse pior? Ou pior? Você esperava que fosse muito pior e ia perder muita performance? Pois é, o resultado pode surpreender muita gente. A X370 segura muito bem o Ryzen 9 5900X. Mas pera aí, Robson, isso aí é em jogos, né? E o Blender ali foi rápido, o Cinebench também. Como é que é um teste em estresse se a gente realmente botar carga nesse 5900X na X370? Ela vai segurar? Pois é, nós testamos aqui no Blender Classroom, nós testamos aqui em estresse, rodando por 30 minutos pra gente pegar ali a média de temperatura e ver como é que a X370 Taishi ia segurar. E ela segurou ali 60 graus em média. As mínimas ficaram ali na casa dos 38 e a máxima dos 65 graus. Então ela segurou muito bem ali o 5900X, mesmo em um software que simula uma situação real, onde você vai estar renderizando e realmente estressando um CPU mais moderno do que aquele para o qual ela foi projetada, para um 1800X na época. Para efeito de comparação, na X570 Aorus Master nós tivemos uma média de 42 graus no VRM e as mínimas de 31 e máximas de 40
49 graus. Claro, dá uma diferença ali de quase 20 graus na média, mas ainda assim a X370 consegue segurar e muito, mas muito abaixo do limite para o qual ela foi projetada. Então os VRMs estão ainda sobrando. O que nos faz pensar que provavelmente lá atrás os engenheiros já estavam projetando aí para processadores com TDP mais alto, com uma contagem de núcleo mais alta, ou seja, eles sabiam coisas que nós ainda nem imaginávamos. Acho que quando saiu o Ryzen de primeira geração com 8 cores, 16 threads, ninguém imaginava que a gente ia chegar com 16 cores, 32 threads e que ia ultrapassar esses números. Mas a X370 surpreendentemente aguentou muito bem. Então a resposta é, se você tem uma placa-mãe mais antiga, você tem uma X370 ou mesmo uma B350, você pode fazer upgrade para a nova geração. É claro que você vai ter que respeitar um pouco a construção da sua placa-mãe. E claro, como eu disse, a gente não está falando de qualquer X370. Essa X370 tem 16 fases. Para efeito de comparação, a X570 Aorus Master tem 14 fases. Claro, são projetos diferentes, utilizam capacitores, VRMs com projetos distintos. É claro que a X570 leva vantagem em alguns quesitos, como por exemplo, se você combinar um Ryzen 3000 ou Ryzen 5000, você vai ter suporte a PCI Express 4.0, algo que não é possível numa X370 ou mesmo numa X470, porque as placas não eram construídas para isso. Então nós temos aqui um PCB mais grosso, nós temos uma construção das lanes propriamente ditas para conseguir suportar essa largura de banda maior, essa carga maior que nós temos com o PCI Express 4.0. Para X470 e B450 existem alguns argumentos a favor de que talvez a AMD pudesse ter habilitado o suporte a PCI Express 4.0, como aconteceu numa época com as B450, depois foi removido esse suporte, mas o que conta é, você não vai ter suporte. Robson, mas o Ryzen 5000 e 3000 não tem suporte a PCI Express 4.0? Tem, mas as placas-mãe não tem suporte, não está ativado esse suporte por aqui. Talvez tenha algum mod para ativar por aí? Talvez, mas o fato é que oficialmente não suporta. Claro, você perde acesso a algumas outras tecnologias, por exemplo, tecnologia do Wi-Fi, você vai ter um Wi-Fi um pouco mais recente aqui, né, mais atualizado, enquanto você vai ter um pouco mais antigo aqui na X370. Alguns pequenos detalhes que podem ou não fazer diferença para você. O próprio caso do PCI Express 4.0 talvez não faça diferença. Em relação à placa de vídeo, você não vai ter problema, exceto se você estiver utilizando uma 6500 XT ou uma 6400. Tem pouquíssimas lanes PCI Express e são 4.0, que significa que se você colocar em 3.0 vai ter metade da largura de banda e transformar a placa numa placa pior do que ela já realmente é. Mas Robson, e as placas PCI Express 4.0, posso rodar numa X370? Pode, não só pode, como deve. Você não vai sentir nenhuma diferença de desempenho, ainda que possa existir num cenário extremo, ela vai ser, sei lá, inferior a 5%. Então realmente não há de se preocupar. Aqui, como vocês viram, tem alguns casos meio bizarros. A gente não colocou aí a da X470, porque ia ficar ainda mais confuso para vocês, mas tem alguns casos, como por exemplo, a gente testou CSGO, e CSGO é um jogo que oscila absurdamente, é por isso que a gente não gosta de testar em duas plataformas, a gente testa sempre em uma plataforma, que é onde você consegue encontrar uma consistência. Aqui era uma inconsistência violenta. E em jogos como The Division 2, onde a inconsistência é a favor da X570, com a X370 ficando muito atrás, isso pode ser simplesmente por questão de BIOS. É uma BIOS um pouco mais recente, apesar de ser uma placa mais antiga, e só agora foi adicionado suporte, pode ser que tragam aí mais atualizações de estabilidade. Mas também esse é um ponto negativo, talvez não tragam atualizações de estabilidade para placas mais antigas. Agora foi adicionado suporte para os Ryzen 5000 3D, onde tem um empilhamento de cache 3D, então você consegue fazer a instalação, por exemplo, do Ryzen 7 5800X numa X370 e sim, funciona. E como vocês viram, você não vai perder performance. Nossa, Robson, mas e o empilhamento de cache 3D, essa tecnologia nova, não vai ser afetado com uma X370? Não, porque é uma tecnologia interna do processador que depende somente do processador, não precisa da placa-mãe para funcionar nada, diferente, por exemplo, do PCI Express 4.0, que não adianta ter só a controladora interna se você não tiver a construção e o suporte na placa-mãe também. Mas a gente pode trazer mais um vídeo comparando aqui a performance do 5800X 3D numa X370 e numa X470. Spoiler, é a mesma coisa. Mas a gente pode adicionar aqui também. E se você tá pensando, o que eu perco saindo de uma X570 e ficando numa X370, ou o que eu deixo de ganhar se eu não fizer um upgrade, não é muita coisa. Como eu disse para vocês, se for uma placa bem construída como uma Taishi da vida, se ela estiver funcionando bem até hoje, obviamente você não vai ter o mesmo suporte de memória que você tem nas novas gerações. As placas da primeira geração são conhecidas por terem grandes problemas com memória, que melhoraram com o tempo, mas não fique sonhando com clocks absurdamente altos. Naquela época era difícil você conseguir até 3200 MHz. Com a minha experiência com a X370, com os Ryzen 2000, já era possível ter as 3200 MHz estáveis. Então talvez a gente consiga clocks mais altos. Aqui a gente conseguiu rodar com 3600 MHz. Mas não sonhe com nada muito mais alto do que isso, nem com algumas outras tecnologias. Mas fica aí um aviso bem importante. Se você está pensando em montar uma X370 com APU, ou uma X470 ou X570, melhor você esquecer essa ideia, porque elas não têm porta de vídeo, não tem onde
de você conectar o gráfico integrado. Então fica aí, só essa dica, vai para uma B550, B450, B350, A520, A320, mas esquece as X porque elas não têm essa conexão de vídeo, nem as mais modernas. E na X570 nós temos aqui também com vantagem a porta de rede 2.5. E mesmo para o áudio nós temos aqui algo bem parecido nas duas placas. Claro que são tecnologias diferentes, mas temos uma boa qualidade já na X370. Aí um detalhe muito importante que eu esqueci de comentar, na primeira geração você também só tem portas RGB 12V, você não tem conectividade ARGB, infelizmente. E você tem menos portas SATA 3 na nova geração, porque eles abriram mão para outra coisa, então se você precisa de mais portas, vai na X370. E resumindo é isso, eu realmente acho que é uma boa escolha, isso aumenta demais a gama do que você pode fazer de combinações para montar a plataforma X370. Você deveria considerar uma X370 usada, se ela não foi mal usada, mesmo uma B350, e se a sua plataforma ainda suporta, você deveria ficar nela e fazer upgrade para a nova geração, a não ser que você realmente precise das tecnologias novas. E eu acho que o que mais pode impactar num futuro a médio e longo prazo talvez seja o PCI Express 4.0, caso o Direct Storage da Microsoft deslanche. Mas por enquanto, não tem lá muita diferença não. Ah, e sem PCI Express 4.0? Pois é. Hoje, no momento que a gente grava esse vídeo, é um luxo do qual você não precisa. Talvez o Robson do futuro esteja olhando pro vídeo agora e falando... Será? Deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários também qual é o último processador que saiu para a plataforma M4 no momento que você assiste esse vídeo aí. Deixa aí nos comentários e digam, você tem ainda uma plataforma X370? Tá pensando em fazer upgrade? O que você faria? Colocaria um processador mais novo ou só adicionaria RGB para dar mais FPS? Você ficaria na plataforma ou aproveitaria que já vai trocar por processador, colocar um processador mais moderno e já iria logo por uma X570? Já fez essa escolha? Não fez ainda? Tá pensando em montar a plataforma com X370 ou B350 usado? Deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!